8 países assinam um acordo após encontro em 2 dias em Belém, né? E uma série de atenções da sociedade brasileira e internacional voltadas para a Amazônia. Dr. Carlos Nobre, cientista e membro da Academia Brasileira de Ciências e também da Academia de Ciências para Nações em Desenvolvimento, aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito prazer. Igualmente. Professor, qual é a avaliação sua da cúpula da Amazônia? No que é que nós avançamos? Olha, eu acho que nós avançamos em vários aspectos, sem dúvida. O primeiro deles é reconhecer o que a ciência vem dizendo faz tempo. Eu tenho mais de 3 décadas que eu faço esse tipo de pesquisa com os meus alunos, que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. Todo o sul da Amazônia, a estação seca está mais longa, mais quente, mais seca, a floresta, a mortalidade de árvores aumentou muito, a floresta se tornou uma fonte de carbono, ela perde mais carbono do que ela remove. Então, nós estamos falando que temos que parar o desmatamento, a degradação, o fogo. Então, isso foi reconhecido no relatório final da cúpula. Também se colocou ali um fortalecimento da Organização de Tratado de Cooperação Amazônica, ou TCA, que sempre, ela existe desde 78, mas nunca conseguiu, de fato, fazer os países amazônicos buscarem modelos de desenvolvimento. Então, o TCA está mais forte agora, sai mais forte dessa cúpula. Também um reconhecimento da importância de valorizar os conhecimentos, proteger os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todas as comunidades, as mulheres, as garotas, tudo isso está no relatório. E, por exemplo, no lado da ciência, o documento final fala da criação de um painel intergovernamental técnico-científico, como se fosse um IPCC para a Amazônia. Então, foram vários aspectos nesse sentido positivos, olhando mais os aspectos positivos, mas nem todos foram positivos. Perfeito. Agora, professor, a Amazônia, então, ela está uma parte no Brasil, na floresta amazônica, eu suponho que uns 60%, e os outros 40% espalhados por outros países. A preocupação tem que ser geral pela preservação? Sim, a preocupação tem que ser absolutamente geral, tem que ser de todos os países amazônicos, porque o risco desse ponto de não retorno afeta praticamente todos os países amazônicos, na verdade, todos os países amazônicos. Então, é por isso que a preocupação de zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, tem que ser de todos os países. Lógico, a maior parte dos desmatamentos estão no Brasil, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, no Peru, na Venezuela. Os 3 países ao norte ali, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, têm índices baixos de desmatamento. Mas o risco também do ponto de não retorno afeta toda a Amazônia. Então, toda a Amazônia tem que concordar. Eu estou, vamos dizer assim, com a expectativa até um pouco otimista que antes da COP30, que será em 2025 em Belém, todos os países amazônicos acabarão concordando em zerar o desmatamento. Isso foi, infelizmente, não apareceu essa concordância no acordo da cúpula de Belém. Agora, professor, o tema polêmico seria a exploração de petróleo nessa área da Amazônia no continente sul-americano? Esse é um outro tema polêmico, mas assim, eu sou um cientista climático, nós temos 99% dos cientistas climáticos, nós temos dito há muito tempo, há décadas, que nós temos que reduzir as emissões dos gases de efeito estufa para salvar o nosso planeta. O nosso planeta vai para uma condição quase que inabitável no final desse século, se nós não zerarmos as emissões dos gases de efeito estufa. 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis. Os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do IPCC, têm dito, há vários relatórios, principalmente nesse último 2021, 2022, que nós temos que rapidamente zerar as emissões e temos que reduzir as emissões da queima de combustíveis fósseis, como eu falei, 70% das emissões. Então, a ciência tem dito, não explore petróleo, gás natural, minas de carvão, não explore mais, reduza a produção das que já existem, mas não comece novas explorações. Isso é para o mundo todo, obviamente também para a Amazônia. Professor, nós já chegamos no
topo da utilização do combustível fóssil, especialmente o petróleo e seus derivados, e daqui para frente a tendência é cair? Ou continua estável, ou continua subindo, haja vista aí a fome de algumas empresas em continuar fazendo exploração de petróleo? Sem dúvida, 17% do PIB mundial é a energia fóssil. O petróleo, um elemento importantíssimo aí dentro da energia fóssil, o gás natural e o carvão. E então é uma indústria com um gigantesco poder econômico, um poder político muito grande também. Então, o setor empresarial dos combustíveis fósseis busca, fala, promete reduzir as emissões, mas numa velocidade que não é necessária, é lenta para nós obtermos essas metas do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, e foi reforçado na COP26 em Glasgow em 2021, diz reduzir as emissões de 50% até 2030 e zerar as emissões líquidas até meados do século. Nós não estamos indo nessa direção. Pelas promessas das companhias de combustíveis fósseis, nós vamos chegar a 2050 ainda emitindo muitas emissões devido à queima de combustíveis fósseis. Então, nós temos que alterar completamente essa trajetória e o maior desafio que a humanidade já enfrentou em 6 anos e meio, reduzir em 50% as emissões para evitar realmente aquecer o planeta, passar de 1,5 graus em 10 anos, e aí nós podemos começar a perder florestas como a Amazônia, nós podemos perder muito carbono e metano lá do derretimento das áreas dos solos congelados na Sibéria, no Canadá, no Alasca, chamado permafrost. Então esse é um enorme risco. Para isso nós precisamos atingir essas metas, reduzir em 50% as emissões, inclusive da queima de combustíveis fósseis até 2030. Professor, essas queimadas que estão acontecendo, não só na Europa, hoje, por exemplo, nós temos a notícia que uma ilha do Havaí praticamente queimou inteira. Teve um incêndio, as pessoas, para fugir do incêndio na ilha, uma das ilhas do arquipélago do Havaí, tiveram que entrar no mar. Eles se esconderam no mar por causa do fogo. Isso também é consequência desse aquecimento global ou não? Totalmente consequência do aquecimento global. O aquecimento global, que já atingiu em 2022 1,2 graus, e esse ano vai passar disso, e a Organização Meteorológica Mundial estimou que nos próximos 5 anos, um dos anos, nós já atingiremos 1,5 graus, e pelo aumento das emissões, como eu falei, nós vamos atingir 1,5 graus em menos de 10 anos. Então, isso está fazendo com que os extremos climáticos, ondas de calor, secas, chuvas intensas, ressacas, tudo tenha acontecido com uma frequência muito maior e batendo recordes. Então, quando tem uma combinação de secas com ondas de calor, nós fazemos a vegetação ficar muito seca, aí quando tem uma descarga elétrica, ela gera o incêndio na vegetação, a secura faz com que esses incêndios se propaguem por grandes áreas, como foi no Canadá, como está sendo no Havaí, como está sendo até na Grécia. Então, essa é uma realidade, infelizmente, que nós temos que perceber que nós não podemos continuar aquecendo o planeta. Nós vamos acabar acabando com todos os ecossistemas florestais do planeta e outros ecossistemas também, outros biomas, em função dessas ondas de calor e secas muito pronunciadas, e o fogo vai destruir tudo. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua gentileza, professor Carlos Nobre. Muito obrigado. Eu que agradeço, Herói. Doutor Carlos Nobre é cientista, membro da Academia Brasileira. Vocês não viram o que ele acabou de falar aí? Ele é um cientista, não é um curioso como eu, que não entendo nada, fico prestando atenção aqui no que o pessoal fala. Do jeito que nós estamos indo, nós vamos acabar com todos os biomas do planeta e outras. Isso não é brincadeira, é uma coisa séria, seríssima. Dita por uma pessoa que conhece o assunto, tem credibilidade, é um cientista, um pesquisador. A gente precisa ver o que nós vamos fazer, né?